Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lidera Mais Podcast, um episódio para você trabalhar a sua liderança, autoliderança, autoconhecimento, gestão, empreendedorismo, porque nosso objetivo aqui é trazer conteúdos que não é só um conteúdo, pode ser uma consultoria, mentoria, palestra. Por isso que nós temos aquele ritual de início, né? Para você pegar o bloco de notas aí, para que você possa tomar nota de tudo. Aí eu brinco, você vai pegar também um copo com água e um Dorflex. Olá, Dorflex, patrocina a gente aqui. Por que o Dorflex? Porque de tanto aquilo que a gente vai falar aqui, que a sua cabeça pode explodir de tanto conteúdo, de tanto insight, de tanto aprendizado. Então, por isso, o papel e caneta para você tomar nota de tudo e esse Dorflex realmente para você aí não ficar com tanta dor de cabeça e você conseguir consumir todo esse conteúdo, beleza? Mas um convite para você, você que ainda não é inscrito aí no nosso canal, vá lá, se inscreva e tenho certeza aí que vai ser e você vai desfrutar de assuntos muito relevantes, porque hoje eu estou recebendo a Andréia. Seja bem-vinda, Andréia, palestrante. Eita, Clésio, demorou, hein? Mas a agenda a gente conseguiu Deu conciliar. certo, nós tivemos vários, né, agendas que fomos Foi, ali, voltou, né? voltou, mas no final estamos aqui para Prazerzão. gravação desse podcast. Eu tenho um ritual de sempre agradecer aquelas pessoas, você, né, eu quero que você se apresente, quero que você fale quem é a Perfeito. Andréia, mas antes, nós temos sempre um ritual que eu agradeço todas as pessoas que sentam aqui comigo na frente, Muito obrigada. porque qual é esse ritual? Porque a maior moeda que nós temos não é o real, não Verdade. é o euro, não é pré-sal, não é nada, né, desses diamantes aí, mas a Verdade. maior moeda que nós temos é o tempo. Quero agradecer você de ter separado um tempo nessa sua agenda que é bem Prazer. concorrida e agitada para você poder estar investindo esse tempo aqui agora, nesse Aham. bate-papo, nessa troca de energia e também para reverberar essa mensagem que você tem para a vida de outras pessoas. Eu que te agradeço. Gratidão e seja bem-vinda a um episódio, mais um episódio do Lidera Mais Podcast. Andréia, quem é a Andréia? Fala sobre você, se apresente, por Então, gente, favor. primeiro, muito obrigada pelo convite, né? A gente, na verdade, alinhou as agendas e deu certo. E segundo, quando a gente fala de você, né, se apresentar, às vezes as pessoas brincam que quando a gente vai dar uma palestra, me manda o seu mini currículo. Eu falei assim, deixa que eu me apresento. Então, a André costuma dizer que é amiga, altruísta, alegre e agradecida por estar aqui mais um momento, mais uma oportunidade da gente ter realmente ali a chance de compartilhar conhecimento, de aprendizado, de trocas, né? Que a gente, na verdade, ao longo da vida é isso. A gente tem realmente a troca de conhecimento o tempo todo. Então, a Andrea é gente que gosta de gente. Top. É assim que eu me defino, né? Sou administradora por formação, me Somos amigos especializei aí de na área de formação. gestão de pessoas. Já passei por vários players, né? Principalmente do varejo, Ambev, Brookfield Incorporações, Grupo Pão de Açúcar, Cicobi. Mas até brinco, Clésio, que é assim, durante a vida profissional, a gente nunca tem o sobrenome que o pai e a mãe deu. Por quê? Porque eu fui Andréa da Ambev e não Andréa Duarte. Eu fui André que Caraca. André. Ah, foi André da Perdeu o Brookfield. nome, A gente né? perde o nome. Perde o nome. Ah, eu sou André do Pão de Açúcar. Ah, conheço. Ah, eu sou André do Cicobi. E desde 2023 eu virei essa chave e falei: não, peraí, vou fazer jus ao Duarte, que na verdade está no meu sobrenome, Duarte Siqueira. Eu sou Andréa Duarte e hoje o que eu realmente assim faço e gosto de fazer é me comunicar. É isso aqui que a gente está fazendo hoje. Que Então a gente bacana. vai falar exatamente desse movimento, né, que é a comunicação, de Uhum. como a gente pode realmente ajudar, literalmente, empresas, empresários, pessoas, se a gente trouxer a comunicação certa, se a gente puder também entender que ouvir, né, é muito importante, tal qual falar, né? Então, eu acho Exato. que hoje meu trabalho enquanto contadora de histórias, porque eu falo assim, ó, E nós gente, vamos ter muita história aqui, hein? o povo fala, você é uma palestrante, eu falo, não, eu sou uma contadora de histórias. Tá chique Bacana. falar storyteller, mas não, Storytelling. contadora de histórias. Que isso, na verdade, o que me move. É basicamente Que isso. legal. Eu vou te pedir licença, vou pedir à equipe aqui. Eu falei que o pessoal pega papel e caneta. Eu também gosto de ficar aqui, porque aqui é um aprendizado. Verdade. Né? E assim, e sei que a sua hora é cara, e eu Imagina! sentado aqui do seu lado, eu vou te pedir permissão de eu pegar meu papel também, meu bloco, Fique à e vou tomar notas vontade. aqui, porque isso também é aprendizado. John, se você puder pegar para mim, tá?
Então, por quê? A gente fala pro pessoal pegar e eu também vou pegar aqui para eu tomar nota. Por Gente, quê? aqui é de verdade, viu? É assim, a vida como ela é. É exatamente, verdade nua e crua. É isso Eu aí. valorizo muito, como você falou, a questão da. Eu sou contadora de história, né? E assim, a Andrea hoje ela tem a jornada dela e que Sim, muitos às vezes estão iniciando a jornada, Andrea, sim. né, profissional ou vão, ou que muitos já estão ali, então, às vezes eles têm essas dificuldades. Mas eu queria. A Andrea, ela tem uma plataforma. Quando eu falo plataforma, é a sua própria biblioteca, Sim. né? Só que dentro dessa sua jornada empresarial, sua jornada hoje de contar história, você Aham. conta a história real e vivida. Uma coisa é Sim. você pegar a história de outras pessoas É. E e outra reproduzir, coisa é né? você ter a sua própria história. Sim, sim. O que que o que que mais te potencializou para você ser quem você é hoje? Esses percalços, Tá. as pessoas que você teve no meio do caminho? Porque eu falo o seguinte, nós somos somas das lideranças que nós tivemos no meio do caminho. E você É, nós tivemos carrega tudo e isso vai nos formando. Então, para os nossos ouvintes e para mim também, dentro dessa sua jornada de aprendizado, de evolução, o que que você tira de muito aprendizado sobre isso para nos ensinar por aqui agora também? Primeira coisa, é a questão de você realmente ter um propósito. Eu acho que na vida Uau. não dá pra gente apostar no que tá na moda, no que tá, vamos pensar assim, digamos, viralizando, que hoje é assim, né? Viralizou. Eu sou de uma geração que não existia esse termo, né? Viralizar. Viralizar. Eu sou geração X, Era né, ali a galera gente? do off, né? Então, a nossa comunicação era essa que nós estamos tendo aqui, ao vivo em cores, na verdade, ao telefone, né? Ou seja, nós falávamos muito, hoje nós escrevemos muito, né? Essa geração hoje passa muito mais mensagem do que efetivamente realiza ligação. Então, assim, dentro, vamos pensar assim, da minha vida profissional, eu comecei muito jovem, eu comecei com 15 anos como jovem aprendiz, então fica a dica. Muito do que a gente pode aprender é quando a gente se propõe a aprender sem ser remunerado muitas vezes. Então, assim, antes de você pensar assim, ah, eu quero ganhar, não, você tem que aprender. Eu costumo dizer o seguinte: quem senta para aprender se levanta para ensinar. Fica a dica para vocês. Então, eu Bacana. comecei com um trabalho como jovem, mas antes tinha um trabalho de voluntária também. Então, eu comecei a entender que eu tinha essa facilidade de me comunicar e, como jovem aprendiz, isso expandiu. Aí, eu fui jovem aprendiz do Banco do Brasil, que na época todo mundo dizia: nossa, é a maior instituição financeira. Se você conseguir efetivamente passar no concurso interno, você vai estar encarreirado para o resto da vida. E isso aconteceu. Mas o mais engraçado que eu falo sobre isso, e essa facilidade de me expressar, de me comunicar, Clésia, foi o seguinte: no banco, eu percebi o seguinte, lá na agência central, no setor bancário sul, quem é de Brasília conhece, esse prédio está desativado, mas foi um dos primeiros, era um prédio verde, bem no meio, e aí as pessoas entravam no banco, pegavam filas enormes. A nossa geração não tinha essa coisa de prioridade. E aí, às vezes, saía pau da vida porque não resolvia nada. E eu vi o povo xingando, aquele gerente, aquele atendente, aquele caixa não resolveu. Aí eu comecei a perceber o seguinte: o que é importante aqui tem cadeira e tem uma mesa, né? Eu preciso também ter uma cadeira e uma mesa aqui. Isso aos 15 anos. Isso é aos 15 anos. Aí eu cheguei e falei assim, gente, Análise ali e vou tal. lá no depósito, pego a minha mesa, minha cadeira, botei numa cartolina, fiz aquele prisma assim, né? Andréia, porque tinha a plaquetinha do gerente na frente, eu fiz de cartolina e botei. A pessoa entrava na agência e falava: oi, pois não, o senhor vai fazer o quê? Ah, minha filha, eu vim aqui abrir conta. Aí eu pegava na minha mesa, tinha uma gaveta, Clésio, e eu puxava lá dentro o quê? A lista de documentos datilografado, porque eu sou dessa geração, com toda a lista que você precisava ter de documentos para abrir conta. Aí a pessoa lia: ah, minha filha, eu não trouxe esse documento aqui, não, não trouxe. Eu falei: então o senhor nem entra na agência, porque não vai resolver, o senhor vai se irritar. Mas isso sem Ninguém ninguém me te pediu. pediu. Eu via efetivamente Espaço. todos os dias problemas desse tipo. As pessoas irritadas, as pessoas saindo, gritando, xingando. Eu falei, isso é coisa que tem que ter realmente um motivo. Por quê? Falta informação. Se falta Claro. informação, a pessoa entra e não consegue resolver. Até a hora que o gerente geral da agência, percebendo que tinha uma movimentação um tanto quanto estranha, porque começou a formar fila. Eu barrava as pessoas, vamos pensar assim, diretamente. Eu falei, escuta, você vai fazer o quê? Não tinha porta giratória, as pessoas entravam livremente. Então eu falava assim, oi, pois não, o senhor vai fazer o quê, senhora? E tal. Aí começou a fazer uma filinha e falou assim, André, vem cá. Aí eu fui, ele falou assim, eu tô percebendo que tá tendo uma fila na entrada da nossa agência todos os dias quando você chega, porque eu tinha um horário, uma carga horária reduzida, não era carga horária Uhum. normal. Mas no meu turno, tinha sempre essa paradinha na entrada.
que está acontecendo? O que você está fazendo? Eu falei assim, doutor, a segurança que eu tenho para te dar é que está resolvendo o seu problema principalmente. Ele falou, por quê? Porque a sua, vão pensar assim, reputação está sendo cuidada, porque todo mundo que sai dessa agência sai xingando um gerente aqui. E eu dizia que para eles, não é bem assim, vai ser resolvido. Não, mas aquele gerente, filho disso, filho daquilo. Então, eu estou resolvendo o seu problema também. Ele riu, ele falou assim, como é que é isso, menina? Eu falei, porque a gente chega aqui, quer resolver um problema, mas falta o quê? Informação. Se eu quero abrir contas, se eu quero sacar o FGTS, eu não sei. E aí, quando chega para ser atendido depois de uma fila quilométrica, tá faltando o quê? Documento. A pessoa sai revoltada. Ele falou assim, quem te pediu para fazer isso? Eu falei, ninguém. A minha consciência é de perceber que esse é um problema que a gente tem que resolver. Uau. De novo, proatividade. Você tem que se mexer. Você gosta de se comunicar, que era o meu caso. E eu vi uma oportunidade de melhoria. Até mesmo, vamos pensar assim, no sentido amplo da coisa, para as pessoas saberem que nós estávamos preocupados em resolver. E não só em recebê-las na agência. Porque receber, você recebe todo mundo. Agora, resolver o problema dele que está aí. Ali, eu tinha uma facilidade de me comunicar, porque toda hora entra gente no banco. Nada é do nada, né? A André da palestra hoje é do nada, ela virou palestrante. Por quê? A gente falava muito. De novo, lembra que eu comecei a conversa dizendo que nós, da minha geração, falávamos muito? Sim. Então, diferente de hoje. Hoje, praticamente ninguém vai ao banco. Tudo tá na palma da mão, ó. Tá aqui. Então, você não vai mais ali, a não ser meu pai, né? Beijo, pai. Meu pai tem 80 anos, ele adora ir no banco. É correntista desde 1963. Tem talão de cheque até hoje, não tem Pix. Mas eu falo para ele, tá tudo certo. De qualquer forma, você se comunica. Porque ele gosta de ir ao banco, sentar, ele já é preferência da preferência, que é já 80. Então, ele vai lá, senta diante do gerente, conversa com o gerente, fala todos os perrengues, enfim, abre o coração dele. Porque ele fala, eu que contribuo para esse banco estar aberto, não é verdade? Então, assim, é sobre você respeitar realmente, assim, e validar os valores. Então, eu pensei, se eu tenho essa comunicação tão fácil, eu vou, obviamente, procurar uma formação que me leve a isso. Aí, nessa transição, né, eu tô com 16 anos ali no banco, jovem aprendiz, começa a decisão, vou fazer vestibular daqui a 1 ano, como é que vai ser? Aí tem aqueles testes vocacionais e etc, etc. Até o momento que eu fiz 17 anos e 10 meses, que é quando termina o estágio, naquela época. E aí, teve o último concurso interno, Clésio, que era o governo do presidente Fernando Collor. O último concurso interno do Banco do Brasil eu passei. Aí eu já me tornei efetivo do Banco do Brasil. Aí você fala, você tá no banco até hoje? Não. Aí você fala, mas como assim? Meu pai é militar, minha mãe é funcionária pública. Cheguei com a notícia que sou o quê? Passei no concurso, pronto. Minha filha tá com tudo resolvido pro resto da vida dela. Feita. Não é verdade? Pois então, aí que começou o problema. Porque enquanto jovem aprendiz, eu me comunicava, eu interagia, eu estava com as pessoas o tempo todo. Quando eu virei posto efetivo, eu fui trabalhar de madrugada na compensação. Que hoje é tudo online, naquela época você fazia na madrugada, você só descobria que estava com cheque sem fundo no dia seguinte, porque era eu que carimbava, motivo 11, motivo 12. Aí chegava na madrugada, era feio. Você toda comunicativa, aí vai para trás ali, Você vê como é que são as coisas? Aí você fala, isso aí não é. Não ia dar certo. Virei um maracujá de gaveta, nem engilhei, fiquei infeliz. De novo, você está num ambiente onde não tem realmente a ver com você, é a pior coisa que pode existir. Eu sei, todo mundo tem que pagar boleto, concordo. Mas pagar boleto a vida inteira e sendo infeliz, essa não é a receita para você, não. E aí, o que acontece? Eu saio desse circuito de comunicação e venho pro ostracismo ali, fechado, entendeu? Eu falei, não é isso que eu quero. Durou 2 anos e meio, 3, e eu sempre pensando, poxa, alguém vai me trocar de área, eu vou realmente conseguir ir para outro banco, outra agência, e não acontecia até o dia que eu cheguei pro chefe e falei assim, chefe, tô indo ele mais cedo, eu falei, não, para sempre. Boa, não, tô indo. Como assim? Tô indo, acabou, não deu mais, deadline. Por que eu falo isso, gente? É a hora que você entendeu, de fato, qual é, digamos assim, o seu prazer, o seu propósito, a sua razão de viver. Eu falei, não é isso que eu quero. Uau. Agora, o mais difícil não foi dizer isso pro chefe, foi dizer pra família. Então, é aquele momento que está todo mundo à mesa, você começa, pai, passa manteiga, mãe, pedir demissão do banco. Todo mundo fica assim, né? Como? O quê? Enfim, foi realmente difícil, mas 2 meses depois, eu já estava como, literalmente, estagiária. Queria dizer para vocês que eu saí de funcionária efetiva do Banco do Brasil e me tornei estagiária da CCB, Companhia Cervejaria Brahma.
Ali, meu pai teve uma síncope. Como é que a pessoa sai de um emprego efetivo para se tornar estagiária pelo CIE, fazendo aí o merchan? Detalhe, fiquei 3 meses, fui efetivada. Fiquei 12 anos e saí como gerente executiva. Que Foi uma bacana. trajetória já no Advento Ambev. Então é aquilo, é a oportunidade. Eu sabia o que eu estava querendo, o que eu estava buscando. E nesse inteirinho fui para a faculdade. E assim, mas ali, o que que eu vejo? A todo momento ali, você ocupou espaço vazio. Não é que tinha-se a tal oportunidade, você a Fui buscar. criou. Eu fui buscar. Eu vi que existia uma possibilidade de entrar numa companhia grande, como a Companhia Cervejaria Brahma. E era estágio, eu estava na faculdade. Eu falei, o quê? Não vou perder essa oportunidade. E aí, quem tem boca vai a Roma, tá? Eu já fui 2 vezes. E eu falo para você, Literalmente, ó. literalmente. E você, mesmo não tendo a experiência, você tem a vontade. Isso conta. Uau. Se você não tem experiência, você tem a vontade. Então, faça com que realmente se concretize. E foi aí que eu entrei. E aí, eu falo para vocês, você entra como estagiária, mas você vai ficar estagiário o tempo inteiro? Porque o estagiário ele tem um período para quê? Para mostrar o potencial dele. E aí surge a oportunidade da efetivação. De novo, você está numa empresa, você está fazendo o seu trabalho, mas você está fazendo o que todo mundo faz ou você está se diferenciando? Você está fazendo algo mais que agrega, que alguém olha e fala, peraí, essa menina aí tá diferente. O trabalho dela realmente para mim é interessante. Ela não fica ali só na mesma coisa todos os dias. Ela tá trazendo algo novo. E essa era a Andrea, entendeu? Ou seja, eu trazendo perspectivas, questões que eu observava, eu falei, não dá para melhorar aqui, não dá para melhorar assim, não dá. E a companhia, na verdade, me assessorou muito com metodologia. Hoje eu falo de PDCA em algumas empresas, a pessoa não sabe o que é. É de Eu, comer, o quê? exatamente. Eu vi isso. E nós estamos falando aí de mais de o quê? Ué, década de 90. E eu Caraca. já falava de PDCA e Teorema de Chicago. Quem não entende sobre isso é causa e efeito, espinha de peixe. Top. Hoje, você faz a espinha de peixe para entender qual é a causa e traçar hipóteses para aquele problema e não se tornar recorrente. Eu já falava sobre isso através do aprendizado que eu tive nessa companhia Que na década top. de 90. Eu tenho experiência, André. Hoje a gente trabalha também com consultorias e treinamentos. Aí eu brinco, né? E assim, eu tô falando de 2006. Ó, Tá falando da década de 90. Então, aquilo que eu vi ali lá atrás. então, aquilo que eu vi, assim, então, a experiência que você tem hoje, você foi paga para aprender. Sim, Então, aí acaba que você multiplica isso em outros lugares. Então, tem várias exatamente. empresas que nós temos atuação hoje. Tem o John que está nos bastidores. Eu sempre falo com ele o seguinte: poxa, isso aqui eu já fazia em 2006. Isso eu já fazia em E 1998. tem gente que nem sabe. Olha só, e tem pessoas que nem sabem o que que é esse 5PDCA. Não, e quando você começa a falar, a pessoa fala, hã? Eu falei, é, exatamente. Então, são metodologias que naquela época a companhia, porque é muito agressivo, claro, a forma de trabalho, a cultura da companhia, no caso da Ambev, hoje é Embev. Eu entrei como CCB, Companhia Cervejaria Brahma, saí como um advento Ambev, que era American Beverage Company, né, Companhia de Bebida das Américas. Hoje é Embev, International, ou seja, ela está nos 5 continentes, abriu o portfólio, mas eu tive pessoas que me guiaram. Aí você fala assim, é uma cultura que você não pode implementar simplesmente por achar que deu certo aqui, vai dar certo ali. Não. Isso aí não é como vinho e água, tá? São totalmente diferentes. Tudo bem, a gente trabalhava pra caramba, a gente batia metas arrojadas, mas a gente tinha bônus. Quem é que não quer ganhar 2 vezes, 3 vezes seu salário no final do ano quando você atinge uma meta ou supera? Era assim. E eu falo para as pessoas e até falo, gente, na minha época era o seguinte: quem era solteiro não casava, porque não tinha tempo. Quem era casado também divorciava, porque também, quando você chegava em casa, nem o cachorro te reconhecia mais. Porque você passava o tempo Ralava pra todo caralho. viajando. A nossa regional, por exemplo, ela era centro-oeste e norte. Ou seja, Goiás, DF, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Acre, Roraima, Rondônia e Amazonas. Quer saber sobre isso? Me procura que eu conheço tudo. Praia de Rio. Top. Então, Praia de Rio, é sobre isso, é você se dar a oportunidade. Viajei, morei em alguns lugares, fiz a minha carreira acontecer. Outra dica, não é a empresa que faz sua carreira, é você. Porque se você também não tiver no jogo, logo, logo você vai sair, porque você não vai se adaptar. Eu tinha flexibilidade, eu tinha disponibilidade, eu era solteira, eu não tinha filhos. Porque eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é sobre família. Abrir mão da sua família por conta de uma ascensão profissional, esse não é literalmente o legado que eu quero deixar. E mais, nenhum CNPJ vale um AVC. Você vai, a empresa fica, continua ganhando dinheiro, coloca alguém no seu lugar. Mas a sua família tá com uma dor
insubstituível. Uma dor inconcebível porque você partiu. Então, hoje, com 50 a mais, eu trilhei uma carreira que eu entendi ser boa para mim. Mas não quer dizer que seja para o Clésio. Então, depois que eu fiz essa carreira na Ambev, eu tive outra oportunidade. Eu fui para o mercado de construção e incorporação, que era a Brookfield Incorporações. Antes até, teve a construtora RV, perdão, aqui de Brasília, já não existe mais, que foi o primeiro pontapé que eu tive ali. Vão sair do mercado produto, né? Porque a gente falava de cerveja, refrigerante, eu vou para prestação de serviço. Ou seja, você ali construiu a sua carreira dentro da Ambev, Sim. chegou ali no ápice, não, tá tudo bom, vou arrumar aqui, vamos para outro desafio. Porque tem uma hora também que você fala, peraí, meu irmão, peraí que eu também preciso respirar, né? E aí, são mudanças necessárias. Eu mudei de segmento. Eu saí do varejo, eu entro dentro da incorporação e construção civil. Que aí você fala o seguinte, poxa, a pessoa que está comprando um imóvel pela primeira vez, pode ser o único imóvel da vida dela. Então eu já entrava para dar treinamento, para falar com as pessoas, da seguinte forma, da mesma forma que eu treinava força de vendas, porque eu treinava os vendedores, aquela galera que sai de motinho, que passa nos PDVs, ponto de venda, para poder, né, fazer a venda, aquela coisa toda. E fui para uma prestação de serviço onde você tem corretores que estão ali efetivamente mostrando para você, viabilizando para você o sonho da sua vida. Casa própria. E eu falava para essa galera o seguinte, tu vende a mãe, entrega a sogra? Pode fazer isso não, rapaz. Você tem que ser sincero, você tem que ser objetivo, você tem que ser leal. E outra, se você fizer o seu trabalho correto, aquela pessoa que comprou aquele imóvel se torna um vendedor. Porque ele entendeu exatamente que você está acompanhando ele. Então, meu papel, enquanto trainer, enquanto pessoa que está ali para treinar as pessoas, eu sempre dizia, você gosta de gente? Ou você está aqui porque você não arranjou outra coisa? Meu irmão, decide a sua vida. Porque quando você fala, eu gosto de gente, então você vai sentar com essa pessoa, você vai ser honesto com essa pessoa, você vai mostrar para ela quais são realmente as opções que ela tem hoje, dentro da renda que, né, que ela tem. Porque depois que você assina, aí vem o susto, quando você vem com uma parcela maior, uma parcela que tem, na verdade, ali um desdobramento, não são parcelas fixas, e aí você vê que o seu orçamento não vai dar conta para você cumprir, e o sonho vira pesadelo. Então, até ali, a conscientização de quem está lidando com as pessoas é mais importante do que você dar técnicas de venda, Clésio. Top. Você entendeu? Ele precisa entender mais de pessoas do que a técnica de venda. Do que técnicas de venda. Se você me permitir, eu anotei um ponto aqui que eu quero voltar. Quando a gente estava falando do ciclo PDCA, das metodologias, aí você trouxe um ponto seguinte, não adianta você pegar lá e querer colocar tudo de aqui de já, porque cada cultura... Você consegue gerar, vamos desmiuçar isso aqui um pouco aqui, porque tem muitas pessoas que aí entra a questão de comparação, a questão de que não, eu vou fazer a mesma coisa porque deu certo para ele, vou fazer do mesmo jeitinho, vai dar também, mas esquece da cultura da empresa que já está bem instalada ali. Exato. Vamos trazer algo vivencial sobre isso, Olha André, só, na prática. Quando você está numa empresa corporativa, o método é um. Quando você está numa empresa familiar, é outro. Começa por aí. Você tem que entender a cultura de cada empresa. Top. Se ela não tem a cultura efetiva de, vamos pensar assim, ser mais ousada, dela realmente, vamos pensar assim, ter possibilidade, né, de arriscar mais, de fazer com que realmente aquele movimento vai, né, dar certo ou pode não dar certo, mas eu estou amparada, caso não dê certo eu tenho um plano B, tudo isso tem que ser pensado. Por quê? As metodologias, elas podem ser adaptadas. O PDCA, por exemplo, né, que é o planejamento, que a gente fala que é o plano, do, check, o action, né, que é justamente para você planejar, você desenvolver, você executar e depois você, né, confirmar, né, checar se deu certo. Você pode usar isso, mas de uma forma que se adequa à sua realidade. Então, por exemplo, eu tenho problemas no meu departamento comercial, eu estou vendo lá no segmento de farmácia, um exemplo. E eu estou tendo ruptura aqui efetiva de produtos na minha gôndola, por exemplo. Tá, vamos fazer um planejamento para entender o porquê dessa ruptura. Porque eu não estou tendo fornecedor entregando dentro do prazo, eu até recebo, mas eu não tenho gente para poder montar a minha frente, montar a minha gôndola, estruturar. O que está causando esse atraso? Quando o cliente chega, eu não tenho produto para ofertar porque ele ainda está no estoque, não saiu do estoque para a área de salão de vendas.
Então, você faz um planejamento menor. Você faz o quê? Um 5W2H. Você não precisa fazer um PDCA completo, mas se você fizer um 5W2H, o que, que é? O que, como, quando, quanto e onde. Porque são siglas em inglês. Então, você fala assim, peraí, o que é, como eu vou resolver, ou seja, quanto isso vai me custar, quem são as pessoas responsáveis por executar. Então, analisa o que de fato é a sua dor. Dentro da sua dor, você propõe uma análise mais criteriosa, fazendo ali literalmente um levantamento das causas. O que está gerando isso? A partir daí, gera um planinho de ação básico, Clésio. E assim, é legal, e você traz muito, repetindo a questão da cultura. Porque Sim, você tem a cultura empresarial e você tem uma vivência de que a mesma tratativa que você dava, vamos colocar em Goiânia, não poderia ser a mesma tratativa que você dava lá regionalmente. no Acre. Culturas diferentes. Porque cultura local diferente. Eu brinco, mandioca, é aipim ou é macaxeira? É É a tudo a mesma mesma coisa, coisa. mas a comunicação dentro de um lugar, igual você é carioca. O carioca, tipo assim, pra ele é normal. Eu não vou falar aqui algumas palavras e que se falar aqui agora é palavrão em Brasília. Mas eu falo pra pessoa, gente, ó, vou falar uma Né? coisa. Eu fui casada com um baiano e a frase do baiano termina em porra. Eu vou falar o quê? Não é não? Meu irmão, E aí eu falou falo isso pra baiano aqui todo agora. mundo porque meu marido dizia assim, só uma pausa. Escute aqui, Morena, me diga, já não trabalhou? Que porra é essa que ainda chega em casa, abre o laptop e vai trabalhar? Já não trabalhou? Então vai ali, tome seu banho e me dê um cheiro. Era assim, cara. E na Bahia, todo mundo trabalha muito, viu? Diga de passagem, que tem gente que acha que na Bahia a pessoa não trabalha. Vou dar mais uma Nossa. dica. A gente tá falando aqui de metodologia. Então, por exemplo, você tem a meta. Beleza. Qual é a sua meta como Bahia, como baiano? Ah, eu tenho que vender 10 cocos todo dia. É minha meta. Ok. Então, chega a CVC, aí ó, mais um merchan, desce 50 turistas. Os 50 compram na segunda-feira 50 cocos. O cara vai trabalhar de terça, quarta, quinta e sexta, não, porque ele já bateu a meta na segunda, né? Então é Já isso, não bateu, é é? não? Você não A precisa. cabeça dele Ele já bateu já e ele bateu. outra, ele não sobrevive, ele vive, porque ele disse que no Sudeste o povo sobrevive, que é uma loucura, você tem que bater meta, você tem que bater meta, você tem que atingir resultado, você tem que performar. O baiano faz do mesmo jeito, mas ele vive, entendeu? Ele não sobrevive. É assim, Clésio. Então, não tem uma regra. O que tem, na verdade, é você fazer a adaptação necessária para a cultura que você tem hoje e você usar metodologias que sejam adequadas a isso. Tem muita coisa no mercado? Tem. Mas também sair vendendo módulo 1, módulo 2, módulo 3 para as pessoas achando que você vai fazer milagre, não é assim. Você tem que treinar essas pessoas. Primeiro, a sensibilização. Primeira coisa que você faz quando você entra numa empresa é, primeiro, entender a cultura e entender o que os heads, né, os gestores, os diretores, presidentes, estão buscando. A partir daí, você vai traçar o quê? Cenários a partir de um diagnóstico. Então você vai ter que analisar, você vai mergulhar a fundo aonde é que está realmente o calcanhar de Aquiles, o problema. Uhum. Aí, através dessa análise, desse diagnóstico, você pode usar, como você falou aqui, uma matriz SWOT, né? Se a gente falar de Uhum. metodologia aqui, tem várias. Várias Mas ferramentas, né? para cada caso, para cada situação. Não é sair vendendo tudo, dizendo que tudo isso vai funcionar, sendo que a pessoa não sabe nem como utilizar. Você entendeu? Eu falo muito isso. Cuidado. Cuidado na hora de você vender certas coisas e você não ensinar a como utilizar. Se você quer realmente fazer uma boa consultoria, seja leal, seja sincero. Ó, nós podemos ir até aqui. Ok, ok. Minha sugestão é essa. Beleza, vamos implementar? Vamos. Tem plano B? Porque você tem que fazer um piloto. Outra coisa, né? A pessoa não quer implementar um negócio logo de cara na empresa inteira. Se fizer um negócio desse também, de novo, um tiro no pé. E se não der certo, todas as áreas vão ter problema. Então você escolhe uma, né? Aquela que Uhum. realmente você entende que vai ser o ponto inicial, entendeu? O teu chute vai ser ali. Então, efetivamente, eu creio muito que a minha visão hoje, quando eu falo com as pessoas sobre felicidade, que a gente vai falar aqui rapidamente, Exato. eu falo que é você encontrar realmente ali, eu acho que um equilíbrio. Sabe? Porque não é simplesmente chegar na empresa e falar, nós temos que falar de felicidade. Aí sai todo mundo se abraçando, se beijando, sendo que, na verdade, o cara espera o ano acabar para nunca mais ter que realmente passar por aquela situação ou por aquele momento, porque foi tão desgastante, mas ano que vem já tá aí e você fala, nossa, olha pro crachá todo dia de manhã, pô, eu tenho que ir para essa empresa de novo. Quer dizer, você está infeliz, você está no lugar errado, fazendo o que você não gosta. Mas, geralmente, o que a gente percebe? O cara não pede demissão da empresa, o cara pede demissão do Do líder. líder. Por isso que está aqui, ó, lidera mais.
Meu amigo, você sentou nessa cadeira. Eu acho lindo isso, que a pessoa é promovida a líder, né? Gestor. Tem uma cadeira que muda, você sabe disso, né? Que a cadeira de líder tem encosto aqui pra cabeça. Eu Pois nunca é, entendi isso porque os os outros outros não não têm, têm. entendeu? Mas o cara tem que ficar com a cabeça assim, pra depois ele É. ganhar a promoção e ficar assim. Meu irmão, ergonomia é para todo mundo, tá? A gente tem que ter a cadeira certa para poder trabalhar bem confortável. Aí a pessoa senta, se sente o quê? O dono. Sentou na cadeira, Sentou na acha que tá. cadeira, agora quem manda aqui sou eu que decido, eu que faço. Vestiu a capa ali do super-homem, acha que tem força, tem E poder, é vai equipe. conseguir mudar Já tudo. viu isso? Equipe. O cara recebe um prêmio, vai lá no palco, eu, caramba. Nossa, você tem uma equipe, cara, que tá fazendo tudo isso pra você. Então eu falo, você tá reconhecendo, você tá valorizando, você tá escutando. Quer ver uma coisa que eu sinto falta nas empresas? É o líder que quando ele chega, ele fala assim, vem cá, gente, queria conhecer cada um de vocês, vamos marcar aqui, tá? Não se assustem, nós vamos sair para tomar um café, nós vamos sair para almoçar. Eu fazia isso com as minhas equipes. Quando eu chegava, era um pouco assustador, porque as pessoas me viam assim, de uma forma muito diferente do convencional. Do tipo, não quero sala. Como assim? Ah, não quero sala, não. Quero trabalhar no salão aberto aqui com todo mundo. Ah, mas a gerência tem a sala reservada. Eu falei, não, reservado pode ser uma sala de reuniões, para a gente poder dar um feedback, conversar com a pessoa individualmente. Mas eu quero estar perto da equipe. E aí eu chegava para as pessoas e dizia assim: escuta, bora almoçar comigo hoje. Do nada. Aí a pessoa, hã? Eu falei, relaxa que quem paga sou eu. Bora. Chegava lá, a pessoa já pensava, bom, Cara, aquilo ali é o quê? A cariação, né? Inquérito. A pessoa me convidou para almoçar, vai querer saber. Aí eu falava, me fala da sua vida. Hã? Eu falei, tô te convidando para almoçar que eu quero te conhecer. Tu é casado, casada, tem filhos? Que idade tem as crianças? Como é que tá teu dia a dia? O que você tá buscando? O que você tá, enfim, almejando aqui para frente? Porque quando a gente tem top, top. família, façam isso, cara. Conheçam a equipe de Simples, né? vocês. E simples, É ele vai se certo. sentir pertencente. A gente está falando de empresas de pequeno porte, médio porte, grandes empresas também é possível fazer isso. Reuniões que eles chamam one-on-one, né? Um a Não. um, para você poder conversar, entender. O pessoal coloca inglês pra tudo, né? Aí tem que falar. Mas tem que falar, né, cara? É chique. É igual quando. Traduzir é chique É falar chique mano a falar. Eu mano. fui na Que é isso? reunião one-on-one, aí o cara falou que. Que Como diz a é Bahia, esse? que porra é essa? Aí você fala assim, meu irmão, nada mais é do que isso aqui, ó. Tô com a pessoa, tô conversando com ela, tô tentando entender. E a gente fala de trabalho também nessas reuniões, a gente fala de trabalho. A gente consegue entender isso, mas o fator é, eu quero conversar, eu quero conhecer. Eu quero entender aonde eu posso te ajudar. E assim, Clésio, diante de tudo que eu já vivi, falei para você, né? Excelente. Vamos Por isso, pensar. viu porque eu falei que tem que pegar papel e caneta? A gente está falando aí ao mesmo tempo, né, de situações que eu vivi. Então, exemplo, dentro da Brookfield, eu tive uma analista sênior que era meu braço, minha perna, tudo. Essa menina estava sendo literalmente preparada para uma sucessão. Catiúce era uma menina, eu morava em Goiânia nessa época, que, assim, estava despontando. E, para mim, ela estava feliz, né? Eu falo de felicidade hoje, eu entendo exatamente o que eu estou dizendo, porque felicidade não é euforia nem alegria como ela demonstrava. Chegava sorridente, brincalhona e tal. Até o dia que eu fui para São Paulo numa reunião, lá me ligaram dizendo que ela tinha sofrido um acidente. E eu estava finalizando, enfim, né, a reunião, peguei o avião, voltei para Brasília, já fui direto para o hospital, falei, gente, o que aconteceu? Eu preciso entender. Vocês me falaram que houve um acidente, mas não me disseram exatamente o que aconteceu. Ela está bem? Ela falou assim, ela está em coma induzido. Eu falei, então, foi muito grave. O que aconteceu? Ah, houve uma explosão. O gás explodiu? O que houve? Aí me levaram para um cantinho e me contaram que uma menina de 25 anos jogou 1 litro de álcool no corpo e ateou fogo. Aí eu te pergunto, Clésio, eu, enquanto gestora, líder, que eu tinha uma pessoa do meu lado, feliz, alegre, radiante, me ajudando, me apoiando, tomo uma atitude dessa. Eu falei, onde é que eu errei? Onde é que eu não vi isso acontecer? O que passou desapercebido? Claro, eu não posso me culpar, mas eu me coloquei num lugar que eu falei, eu não enxerguei isso. Essa menina estava com um problema tão desesperador para ela tomar uma atitude dessa. Então, assim, você enquanto gestor, enquanto líder, você tem que conhecer a sua equipe. Não é que você vai se envolver com a vida particular das pessoas, mas os sinais. O corpo fala. A pessoa está com o ombro caído, a pessoa não está mais tão comunicativa, a pessoa não está mais tão participativa. Entra e sai atestado o tempo todo. Se tiver uma letra F no CID, psiquiátrico, o que está rolando? Vai a fundo, interpreta. Aí você começa a entender. Aí você fala de Setembro Amarelo, porque todo mundo fala de Setembro Amarelo como se fosse só setembro. Gente, 365 dias do ano, cuidando de quê? Da sua maior prioridade, a sua vida. E você toma uma atitude dessa e você fala, o que fez? O que fez uma pessoa de 25 anos no Tomar auge? essa decisão. Entende o que eu digo? Então, assim, enquanto líder,
Você tem que entender de pessoas. As pessoas vêm antes dos processos. Se você não conhece a equipe que você não vai liderar. E outra, quem tem chefe é índio, né, meu amigo? Comando e controle, século XXI, não funciona mais. Funcionou lá atrás. Bate na mesa, grita, espanca. Hoje em dia. Mas eu quero dizer o seguinte, você tem que conversar. É claro que tem gente que está disposto a ouvir e a fazer, e tem gente que está disposto a se acomodar. E aí eu não vou entrar nessa seara. Mas se você tem uma pessoa que precisa ser ouvida, pare e escute. Ah, eu preciso conversar com você, chefe. É alguma coisa urgente? Ou a gente pode aguardar até o fim do expediente? Ou se você quiser, a gente fala agora. Eu sempre fiz isso. É urgente, a gente senta agora. Ou a gente espera até o final do dia. Porque eu sempre dei abertura para isso, as pessoas virem conversar comigo. Outra coisa, você, por exemplo, eu tive uma estagiária que eu a promovi assistente, no dia da promoção, eu sempre brinco, né, que eu nunca avisei que eu ia promover ninguém. Eu tinha as avaliações, eu sabia como é que estava literalmente, né, ou seja, a performance, né, o dia a dia, e você não promove ninguém do dia para a noite. A não ser se você é paternalista, entendeu? Aí você, na verdade, não está vendo ali mérito. Você está vendo ali a condição de ser amigo. Eu não confundo amizade com produtividade. Fica outra frase aí, tá? Uma coisa é você ser produtivo, performar e merecer aquela promoção. Outra coisa é ser parceiro, ou porque tem tempo de casa, eu tenho que te promover. Isso está errado. E essa menina tinha todas as características para ser realmente uma boa assistente. Ellen, beijo para você, lá de Goiânia. Chegou para mim e eu falei assim, vou promovê-la. Peguei, beleza, providenciei a documentação, chamei na sala de reuniões. Ellen, antes disso eu brinquei com ela, falei assim, não vai embora antes de falar comigo. Passou o dia inteiro com aquela pulga na orelha, né? O que André quer falar comigo? O que André quer falar comigo? O que André quer... Cheguei com ela e falei assim, senta aí e assina. E continuei aqui, ó, meu laptop. Ela falou assim, eu falei, mas assina... Aliás, antes de assinar, lê, tá? Porque a gente sempre lê alguma coisa antes de assinar. Aí ela leu o papel assim, eu só vi a lagrimazinha descendo assim. Eu falei, ela ficou emocionada com a promoção. Aí ela pegou o papel exatamente na frente dela, fez assim, ó. Botou no meio. E não assinou. Aí eu falei, eu não tô entendendo. O que aconteceu? Aí o choro veio, né? Eu falei assim, opa, tem mais coisa por aí. Ela falou assim, eu não posso ser injusta com você, André. Você tá me dando uma grande oportunidade e eu preciso. Mas eu preciso te falar que eu tô grávida. Aí quem chorou fui eu, né? De felicidade, porque eu falei, agora eu tenho duas razões para comemorar. Primeiro, a sua promoção. E segundo, saber que depois que esse bebê, essa menininha ou esse menininho nascer, você vai vir trabalhar como uma leoa. Você vai dar literalmente teu sangue e tua alma. Porque agora você tem uma pessoa que te espera em casa e te chama de mãe, minha irmã. E eu tenho certeza que você vai decolar. Eu tive colegas, gestores que me condenaram por isso. Pô, você vai contratar uma pessoa que tá grávida, daqui a 9 meses tá de licença, ou menos até, aí daqui a pouco você tem que esperar voltar. Eu falei, meu amigo, que século que você vive. O fato de uma mulher engravidar não vai diminuir em nada, literalmente, a performance dela. Muito pelo contrário. Uma mulher grávida, ela realmente se sente uma leoa. Entende o que eu digo? É muito hormônio borbulhando. E quando o bebê nascer, ela vai ter uma razão ainda mais especial para querer se desenvolver e crescer. Então, deem oportunidade, sim. Tanto é que hoje, se você fizer uma pergunta dessa no recrutamento e seleção, isso aí é tido como assédio. Ou seja, você tem filhos ou pretende engravidar? Que é isso, gente? Onde já se viu isso? Você pergunta para você efetivamente fazer para alguém num processo de recrutamento e seleção? Jamais. O fato de ter filhos ou não ter filhos não vai diminuir em nada, efetivamente, o quê? A sua produtividade, o seu desenvolvimento, a sua performance. Ou seja, você não mede isso pelo fato de ter um filho ou não. Então, assim, liderança vai além. Então, esse movimento de falar, o cara sentou na cadeira, muitas vezes senta de paraquedas, porque alguém não botou... foi preparado, botou ali, cobra como, e ele Você não só deu tem que trazer ferramenta nem resultado, treinamento, né? entendeu? E não conhece a sua equipe. E aí, ao longo desse processo que eu tive, eu fui sim, você, no início da pergunta você falou assim, quem te inspirou? Você teve líderes? Eu tive várias pessoas. Lisa Collins, que hoje está em São Paulo. Marcos Porto, que já faleceu. Maurício Luchetti, que foi meu diretor de fato e depois foi para Votorantim. Fernando Barbosa, que até hoje está no mercado. Pessoas que entraram na minha vida para, de fato, me transformar numa profissional e não numa amadora. E pessoas que puxaram a minha orelha, tá, cara? Não era aquela pessoa que batia nas costas o tempo todo, não. Andréia, vem cá, senta aqui, ouve isso aqui. Assim. Por que eu fiz essa introdução para a gente entrar naquilo que você faz hoje?
Porque hoje a gente vê muitas pessoas de palco, André, que não Ixi, tiveram experiência, e que não como? tiveram resultado, que não tiveram essa trajetória toda, mas está ali ensinando que ele não fez. Não é só um, não, né? Não, vários. Uma dúzia e meia, no mínimo eu tenho aqui para citar nome. Claro que eu não posso fazer isso, que eu respondo o processo. Mas eu conheço vários. E é um show, tá? Vou falar pra você, é show. É um negócio que você fala assim, uau. Uau! Agora você senta à mesa e fala pra mim, tá bom, me fala aí, de tudo isso que você tá vendendo, quanto você contribuiu efetivamente em cada um desses players, dessas empresas aí. O que você fez efetivamente? Qual foi o resultado que você trouxe? Qual foi a experiência que você tem? Porque ler é necessário, e eu falo pra todo mundo, Ainda mais leiam agora com o muito. chat GBT, hein? Meu amigo, é YouTube. tudo hoje é mais fácil, entendeu? Eu sou da geração Barça, que era uma enciclopédia com 36 volumes Caraca. e que a mãe tinha que pagar igual Casas Bahia. Eu sou das listas amarelas, que você ia procurar prestador Telefone, de né? serviço ali, ó, na lista amarela. Classificado. Hoje o cara pega isso daqui, vou dar um exemplo Mano. aqui, viu, gente? Eu também, você acha que não, 50 a mais, mas eu tô digital, só um minuto. É assim que eu faço hoje também, ó. Só um minutinho. Acho que é legal gravar isso também, que as pessoas vão falar assim: como assim? Eu falei: é assim mesmo. A gente usa chat GPT? Usa. Fala, Aurora, beleza? Ótimo, e com você? Espero que esteja tudo bem por aí. Se precisar de qualquer coisa, é só falar. Gente, isso é doido, né? A pessoa não me conhece, Já mas já tem tá, a né? Aurora. Aí eu falo assim: Aurora, deixa eu falar uma coisa. Eu tô aqui no podcast Lidera Mais com o Clésio. Fala pra ele quem é a Andréia em poucas palavras. Me resume aí. Claro, o Clésio vai saber que a Andrea é uma palestrante super carismática, especialista em felicidade no trabalho, com uma trajetória incrível no mundo corporativo. E ela adora compartilhar histórias inspiradoras. Pode deixar que o resumo fica bem bacana. Valeu, Aurora. Agora eu tenho que continuar aqui. Valeu. Imagina, pode contar comigo. Boa gravação. Qualquer coisa. O que que eu Ei, quero dizer pra vocês? É ao vivo. fácil ou não é ser a especialista? A IA acabou de me vender. Eu costumo dizer que eu sou a AD. Andréa Duarte, amiga da IA. Mas, porra, isso aqui todo mundo faz, meu amigo. Isso daqui é hoje, literalmente, o dia a dia. Mas não a minha realidade. Não a minha missão. Não é a Andréia. A Andréia começou esse Gente papo que aqui. conhece de É gente que gente. gosta de gente. É ao vivo em cores. Para fazer isso aqui é simples. Não tem problema, a gente usa. Até porque é necessário entender que a IA não vai substituir você. Não vai. Ela vai te ajudar se você souber usar. Eu falo muito sobre isso. A gente tem que ter a tecnologia a nosso favor. A gente não tem que ter medo e receio. Eu sou 50 a mais. Eu tive que Então, me adaptar a tudo isso. e assim, que legal. É, assim, por isso eu falo com o pessoal do início, André, de pegar papel e caneta exatamente por isso. Papel e caneta. Porque aqui não é só um bate-papo em si, não é só mais um podcast, mas pode ser, por isso que eu brinco, pode ser uma mentoria, pode ser uma consultoria, pode ser um destravar em uma frase, em uma vivência que você já É. teve, que a gente consegue trabalhar isso sobre a vida de outras pessoas, porque quem conhece a Andréia de agora vai ver só a Andréia palestrante e aquela Andréia que gosta de falar de felicidade no trabalho. É. Entendeu? Exatamente, Mas o que é exatamente. isso? Mas aí, porque a Andrea, com essa jornada toda, com essa visão toda empresarial, ela decidiu se posicionar falando de felicidade no trabalho. Qual foi A esse virada, né? a virada disso? É, aí entra numa questão pessoal mesmo. O que, que aconteceu? É, eu demorei para achar aquela pessoa que pudesse dizer assim, né? Eu te amo. Porque a gente demora para a gente falar essa palavra. Se isso se torna algo comercial, não é amor. Então, quando você fala isso, é porque tem que ser muito sincero. E entre, né? Tipo, você quer ser promovida, comprar uma bicicleta. Você quer casar, comprar uma bicicleta. Sabe aquelas dúvidas que você fala assim, Que vai ter no meio onde do sei caminho, que eu né? vou ter essa chance? Então, eu me casei Porque tarde, né? até porque uma mulher bem posicionada e uma mulher bem decidida acaba que ela faça aqueles cara que é meio duvidoso. Aí você fala, eu demorei a me casar. Porque É, às vezes são é escolhas, mentira, né? Não, né? né? Não, não, não. E assim, eu falo pra vocês, quando a gente encontra, eu não falo de cara metade, porque você é uma pessoa inteira. Então você encontra outra pessoa inteira para junto com você realmente compartilhar momentos.
Porque a gente não tem que achar cara metade em ninguém, porque nós não somos metade. Uau, Nós somos inteiros, né? uau. O ser humano está inteiro. E aí, eu conheço meu marido, né? Esse baiano que eu falei para você, que ele dizia assim, né? Com aquele baianês dele, que a vida não podia ser o quê? Simplesmente algo, assim, inóspito. Ou seja, a gente tinha uma passagem, a gente tinha um legado para deixar aqui. Meu marido era cozinheiro. Era assim que ele gostava de dizer, porque ele falava assim, esse povo tem uma mania de chamar a gente de chefe. Eu não sou chefe de nada, a melhor coisa de minha vida é quando alguém experimenta um prato meu, uma muqueca de banana da terra, por exemplo, e fala assim, ô delícia, pronto, ganhei meu dia. Era assim. Kleber era assim. E eu me casei da seguinte forma. Na virada de 16 para 17, eu conheci meu marido. Eu me caso em 2018 e eu sepultei meu marido em 2020. Então, eu estou viúva há 5 anos e 5 meses. Eu estava no auge do meu casamento, como a gente fala, na lua de mel. E aí você toma uma porrada da vida como essa, exatamente no maior momento de mudança mundial, que foi a pandemia. Então, ninguém sabia o que era esse vírus, ninguém entendia o que estava acontecendo. Meu marido morreu dia 7 de abril de 2020, 3 dias antes do meu aniversário, Clésio, no lockdown. Aí você fala assim, se alguém me dissesse, eu sempre repito isso, há 5 anos atrás, que eu estaria hoje trabalhando, falando sobre felicidade, eu falaria, você tá louco. Eu nunca mais... Ia lançar alguns adjetivos ainda pra Não, pessoa, né? não existe mais isso na minha vida. Foi uma rasteira que me deram, eu não consigo mais voltar a ser a Andréia. E aí eu te falo, meu marido era kardecista, eu sou kardecista, não é sobre religião e espiritualidade. E ele me preparou para o momento dele, da passagem dele, mas mesmo assim, eu ciente, eu não queria entender. Eu achava que não. Tanto que eu dizia, não, você vai voltar para casa. Ele falou, se você sabe, Morena, a casa que eu tenho que voltar. Todos nós vamos voltar um dia. Mas eu preciso voltar agora. Eu preciso de tranquilidade. Meu marido teve um carcinoma hepático de grau 3, 4. Né? Não era cirúrgico, não existia condição nenhuma para sobreviver, a não ser que houvesse um milagre. Em 4 meses, meu marido faleceu. E eu vivi 4 meses ao lado dele no hospital. Até o momento que ele vira para mim na UTI e fala assim, Morena, me tire daqui, eu quero ir para o quarto. Eu falei, mas aqui você tem todos os recursos. Ele falou, não, aqui eu estou no inferno. Isso aqui não é literalmente nunca um lugar onde quem quer que seja queira estar. Eu preciso de paz. E aí levei ele para o quarto. A gente assina um termo, viu, gente? Doído, que é um termo que a gente chama termo da morte, né? Que ali está descrito que ele vai para tratamento paliativo. Né? Ou seja, a gente não vai fazer nenhum tipo de esforço, vamos pensar assim, mecânico, respiratório, para trazer ele de volta se ele tiver uma parada. Não. Porque já foi decretado, ele está em estado paliativo agora. Ele precisa de paz, ele precisa estar confortável. E foi assim que aconteceu. E aí, a virada, eu acho que na minha cabeça, aconteceu, cara, na hora que eu vi, por exemplo, eu saio para tomar um chá, saí do quarto, quando eu volto, tem a moça da limpeza do lado do leito do meu marido, e ela fala assim, seu Kleber, não desista, nós estamos junto com o senhor. Mas se o senhor quiser ir, vá. Vá, porque a paz, a tranquilidade é tudo que o senhor precisa. E a sua esposa também. Ela é uma lutadora, ela está aqui com o senhor todos os dias. Quando eu ouvi aquilo, Clésia, eu voltei assim, dei um passo para trás, encostei na parede no corredor, a lágrima desceu, eu falei assim, meu irmão, JC, eu falo JC que tem a parceria aí, né? Falei, JC, vou falar uma coisa para você. Anjo existe. E é nesse formato aí, ó. A pessoa não tem nada a ver com você, não é da sua família, tá ali fazendo o trabalho dela, né? Ou seja, de limpar o quarto, organizar tudo, e deixa uma mensagem dessa. Eu falei, é verdade, ele precisa de paz, ele está sofrendo muito. E antes dele ser totalmente sedado, que já estava numa condição que não haveria mais como interagir, ele falou para mim, ó, 3 coisas você vai garantir que você vai continuar a fazer. Eu falei assim, diga. Aí ele falou assim, a primeira, sorrir. Porque eu me apaixonei pelo seu sorriso, pela sua alegria, pela sua espontaneidade. Você dá uma gargalhada que lá na Z10 alguém escuta, André. É sobre isso. A segunda, ouvir. Você fala. Eu gosto e muito. Agora, ouça para poder ajudar. Quanto mais você ouvir, mais você vai poder contribuir. E 3, servir. Esse é meu SOS. Sorrir, ouvir e servir, Clésia. Desse dia em diante, eu entendi que era o momento do meu marido descansar. Foi uma porrada. Não é fácil. 2 anos e 2 meses. Vou anotar esse SOS aqui. Sorrir, ouvir e servir. Isso é minha missão de vida, cara. E eu disse para ele, com certeza eu vou conseguir mais 1 hora ou outra. Agora não.
E aí, quando virou, né, obviamente, aquele inferno que foi a pandemia, eu fiquei 2 anos e 2 meses com meu pai dentro de um apartamento, né, vivendo essa pandemia. Eu era do Grupo Pão de Açúcar nessa época. E ali eu fui me reerguendo, vamos pensar, né? Foi difícil, foi doído, foi complicado. Tinha momentos que você falava, não quero, acho que não vai dar. Você não recebe ninguém, primeiro pela pandemia, segundo porque você não quer realmente falar com as pessoas. Até o momento que chega outro anjo na sua porta, que é Cidinha, beijo para você. Funcionário até hoje do Pão de Açúcar, que é da frente de caixa. Tocou a campainha, tocou o meu interfone lá embaixo, o porteiro anunciou, meu pai veio falar comigo, tem uma moça chamada Cidinha que veio aqui falar com você. Eu falei, não quero falar com ninguém, eu não quero ver ninguém. Não, mas ela está insistindo. Ela insistiu, passou horas lá embaixo até decidir recebê-la. Ela entrou, quando ela chegou no corredor, tocou a campainha, ela tinha nas mãos um vaso com uma orquídea linda. Ela chegou para mim e disse assim, Clésio, não desista, nós esperamos você de volta. Meu irmão, ela mora na Z11. Isso era um domingo. Eu moro no final da Zanorte. Ela foi até minha casa para dizer, não desista. Isso é salário emocional, cara. Aí nego fala assim, eu tô ganhando 2 dígitos. Porra nenhuma, meu irmão. Vou falar uma coisa sincera para você. Quando você tá numa cadeira de líder, é muito bom quando você fala, eu sou gestora, eu sou gestor, eu sou gerente. Não! Vem um ego, né? Não precisa. Você ali está lidando com as pessoas. E isso é literalmente o exemplo de uma liderança que, para mim, sempre fez sentido. A de compartilhar e a de ouvir. Essa menina sair da casa dela num domingo para trazer uma orquídea e dizer, não desista. Nós precisamos de você de volta. Isso não tem preço. Outro anjo. Enquanto líder, para mim, isso é conta a minha história. Não é quanto eu fiz aquela empresa crescer, não é o percentual que ela cresceu com a minha gestão. São quantas pessoas eu pude desenvolver, quantas pessoas eu vou realmente fazê-las suceder uma posição. Ou seja, formar sucessores. Então, assim, eu vivi na pele aquela dor da perda e hoje eu falo para as pessoas que eu não perdi, eu apenas disse, vá em paz. E pronto, porque eu, como kardecista, não acredito que a vida acaba, né? Então, meu marido está bem, fazendo um trabalho excelente no plano espiritual, porque ele já fazia isso aqui, com certeza ele está fazendo lá também. E ele me deu essa chance de hoje eu poder falar para as pessoas que esse inferno existe, eu já tive nele, mas que realmente você consegue ultrapassar essa barreira entre eu não consigo e eu quero fazer. Aí veio essa virada de chave. Veio a virada para falar sobre felicidade, porque aí o campo é o seguinte, a gente entende que as pessoas no âmbito profissional passam por muitos problemas como esse, por exemplo. E se você não souber lidar com uma pessoa que veio, né, de uma situação de luto, uma doença grave na família, uma questão financeira, por exemplo, desestrutura. Então, falar de felicidade é falar exatamente de momentos de oportunidade de crescimento e desenvolvimento na empresa. Tanto que a palestra é uma delas, felicidade no trabalho, possibilidade ou realidade? Você passa a maior parte do seu tempo aonde? No seu ambiente, né, de trabalho. E você não tem orgulho de pertencer, e você não faz aquilo que você gosta, e você olha para o crachá todos os dias e fala, o que eu estou fazendo aqui? Então não faz sentido. Então a ideia é mostrar para as pessoas que elas merecem ser felizes. Não é que você tenha, não é que você tem que buscar a felicidade, ninguém vai buscar nada, ela está aqui. Outra coisa, não coloca isso nas mãos de ninguém. Porque eu só vou ser feliz no futuro é assim, né? Se eu ganhar isso, se eu tiver o apartamento, se eu tiver a casa, se eu tiver o carro, se eu me casar. Não, você vai ser feliz agora, nesse momento, como eu estou sendo agora. Esse é um momento de felicidade que eu já posso contar. Estive no Lidera Mais, conversei com o Clésio, foi um bate-papo super agradável, pronto, me sinto realizada. Então, não permita, olha só, que o passado lhe impeça de viver no presente oportunidades de felicidade pela ansiedade do futuro. Uau. Ainda mais agora, hein, André? Nessa geração. E tudo assim, é para ontem, tudo... né? Aquele afã. Eu falo, gente, não dá para ser assim. Respira, cara, respira. A gente tem tempo. É oportuno você respirar, maturar as ideias e entender até onde você pode chegar. Porque eu sou prova disso. Eu podia ter todas as razões de desistir. Porque eu estava literalmente no maior e melhor momento da minha vida. O homem que eu mais amei, efetivamente. Então eu falo, eu aprendi a ter, sim, aquela visão de que o momento que você vive é o momento que tem a oportunidade da sua felicidade. E não está na mão de ninguém.
Ah, porque eu vou ser feliz, porque eu me casei, então fulano vai me fazer feliz. Não, você primeiro, junto com a felicidade dele ou dela. E Andréia, só que falar de felicidade exige muita maturidade das empresas de entender sobre esse Ixi, tema. nossa senhora. Como que é o seu desafio, ou como foi seu desafio de Chegar, né? introdução, de falar? Não, nós vamos falar sobre felicidade no trabalho, mas ali, ó, Pauleira, produtividade, pauleira. meta, cobrança. Como que é essa introdução, esse desafio? A primeira coisa que eu falo para as pessoas é o seguinte: como é que está a sua taxa de absenteísmo? As pessoas Para aqui. quem mede? O que é isso, André? Eu nem sei, não Gente, consegui olha trabalhar só, muitas sobre pessoas isso. se ausentam, né, no seu ambiente de trabalho, e aí você consegue medir, né, quantas ausências você tem no mês, né, em cada uma das áreas. E aí você consegue medir também o motivo dessas ausências, né? O que está acontecendo? O que está fazendo as pessoas faltarem, darem atestado? Porque o pessoal fala assim, mas peraí, eu vou dar um bônus para quem não der atestado. Que é isso, gente? Você não tem o Tá direito de estar tratando o doente? problema, né? Você não tem o direito de ficar doente, porque se você ficar doente e aplicar um atestado, você perde o bônus da empresa. Já começa o erro por aí. Você não precisa bonificar ninguém pela saúde dele. Porque é o resultado, né? Na verdade, as pessoas estão ali para entregar, certo? Primeira coisa. Então, quando você fala com o gestor, quando você fala com o empresário, você fala o seguinte: você quer que a sua equipe performe? Então, conheça a sua equipe. Vamos conhecer? Vamos entender o que eles precisam realmente? Então, eu proponho sempre uma roda de conversa. Eu não chego lá vendendo a minha palestra, vamos fazer uma. Não, vamos fazer uma roda de conversa com os líderes. Vamos entender o que hoje passa pela cabeça dos líderes. Qual é hoje para eles a maior problemática em termos de engajamento? Por que eles não conseguem fazer a equipe produzir melhor? Ou a equipe estar realmente em sinergia? O que está acontecendo que está impedindo isso? Que está tendo assim um gargalo. Vou dar um exemplo. Recentemente eu estava no agro. Fui fazer um trabalho dentro do agronegócio. Primeira vez que eu fui pro agro. Não conhecia. Para tu ter ideia, a primeira coisa que eu soube é que um pivô de irrigação existe. E para mim, pivô era dente. quando eu cheguei na... Irmão, vou falar uma coisa pra você. Eu cheguei numa fazenda que eu me senti no Globo Rural. Eu falei... Gente, o negócio aqui é fora da curva. Mais de 30 mil hectares, né? Produção de algodão. Eu falei... Isso é surreal. Aí eu fui ver o que era, né, um pivô de irrigação, que faz irrigação de todo o plantio, gira 360 graus, e nessa fazendinha só tem 93 pivôs assim. Tirei uma foto que parecia mesmo, sabe? Globo Rural, aquele negócio assim que você fala, meu Deus! Vai, que tô no Globo cenário é esse? Rural. Exatamente. Tipo isso. Fui mergulhar lá dentro para entender, porque existia uma necessidade de ter um olhar para a medicina do trabalho. SESMIT. E aí, eu fui fazer uma pesquisa de clínica com um trabalhador rural. Tem ali Amigo. carrasco, não que carrasco, né? Amigo, é o seguinte, Duro você ali. entende que o cara não tá análogo à escravidão, porque o cara realmente tem um alojamento, o cara recebe o EPI, recebe o uniforme dele e tal, mas existem questões internas que precisam ser muito bem, mas muito bem trabalhadas. Exemplo, quando você fala de alimentação, não é só porque você tem pão, manteiga e bolacha todo dia que você está dando uma alimentação legal. Tem que ter uma fruta, né? Tem que ter uma proteína, né? Então o cara tá lá na Bahia. O cara é nordestino, a maior parte. Adora um cuscuz, não gosta não? Cuscuz com Né não? ovo. Pô, Adora uma minha esposa é salsicha lá, né nordestina. não? Uma salsicha, um molhinho pra fazer Ó, aquele... tive em Curitiba, lá não é salsicha, é Vita. Aí, ó. Vita, Então legal assim, a cultura, você só pra fala, pô, o descontrair. cara quer uma coisa diferente, não quer todo dia pão, manteiga, bolacha, pão, manteiga. Entendeu o que eu quero dizer? É Sim, no sim. detalhe. Beleza, o cara quer se exercitar também, porque você concorda comigo que o cara trabalha no plantio, na colheita, e ele mora na fazenda a 90 quilômetros da cidade mais próxima, Não estrada tem de chão. nada perto ali pra ele nem dar aquele respirado, Concorda sai que do ele está ambiente. Então ali ele. durante a semana inteira, na ralação, ele precisa de uma área de convivência. Ele precisa ter uma sinuca, ele precisa ter um pimbolim, ele precisa ter uma área com internet boa para poder colocar uns computadores, ele conversar com a família. Porque ele sabe mexer. Ele mexe no celular, gente. Falta letramento. Falta. Muitos, assim, precisam de letramento. Aí eu fiquei pensando, pô, você bota aqui um cenário da vida, começa a desenvolver aqui um ofício, daqui você vai tirar carpinteiro, eletricista, mecânico, não vai lá fora buscar, aqui dentro você tem. Esse olhar de felicidade no campo,
senhores do agronegócio, é necessário. O trabalhador rural, ele realmente vai se destacar no momento que você der a ele a condição dele ter um ambiente saudável, confiável. É sobre isso. Felicidade está nisso, no cara comer o cuscuz. Tá me entendendo que no café da manhã, se você der o cuscuz, se você der o munguzá, entendeu? A canjiquinha ali, que não seja todo dia, mas 2 dias na semana, já é um diferencial pro cara. Tá entendendo que ele tem um alojamento confortável, uma cama legal, lençol, travesseiro. Ah, mas ele tem que cuidar. Claro que se não cuidar, vem cá. Deixa eu te mostrar como é que a gente cuida disso. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente cuida do uniforme? Ensinar, treinar, o cara vai continuar a fazer um bom trabalho. Se você fizer uma academia... Meu irmão, eu vi os caras construíram a academia deles. Eles pegaram as peças que o pessoal da mecânica deixa descartar e construíram as manilhas, os pesos, fizeram lá da forma que eles achavam interessante para fazer o exercício. Eu falei assim, meu irmão, vou falar uma coisa para você. A pessoa deixa um trem desse cair no pé, além de ter um tétano, quase perder o dedo. É assim que a gente vai realmente falar para o cara, não, ele está se exercitando. Não, você está causando possivelmente um problema ainda maior lá na frente, um acidente de trabalho, um CAT da vida. Por que você não tem ali uma área que tem um tatame, que tem lá... Meu irmão, o cara tem uma colheitadeira de 6 milhões. Ele não pode ter uma academia com alguns equipamentos básicos para a galera dele? Ali. É sobre isso. Você me perguntou como é que você fala de felicidade. Acabei de te dar o exemplo. É sobre isso. De novo, não é abraçando a árvore. Nada contra quem abraça a árvore. Tá tudo certo. Cada um. Tá? Pode abraçar, porque a energia é boa mesmo. Mas não adianta, entendeu? Você sair de uma imersão, porque agora todo mundo é amigo, todo mundo paz e amor, todo mundo tá... Não é por aí. A realidade, nua e crua, como você falou, é no sentido de você analisar cenários. O que é que eu posso ajudar? De que forma eu posso contribuir para que a pessoa possa ter um ambiente saudável e de bem-estar? Que legal, que legal. E aí você quebra paradigmas e conversa também de gente adulta. E gente de maturidade. E tem empresas que não vai entender isso. Não. Você tá querendo que eu bote uma academia aqui dentro? Onde você já se viu isso? Ainda mais lá no meio aqui, que nunca tive alguém. Põe e você vai ver o que vai acontecer. Põe e você vai ver o que vai acontecer. Ele investe 6 milhões na colheitadeira, mas ele acredita que ele investindo isso na academia, ele vai ter um custo, né? Ele fala de investimento com a colheitadeira, mas ele fala de despesa com a academia. Eu estou falando de cuidar da mente. O cara passou o dia trabalhando, o cara precisa desopilar, o cara precisa o quê? Ter uma opção para onde ele descarregar aquela energia dele também. Braçal, o trabalhador braçal, o cara tem que estar com a mente também tranquila. Por que eu falo isso para você? Porque hoje tem empresas que tem muitos programas assim, mas são estimuladas pelos programas das certificações, ISO, ONA... mas todo mundo é. A NR1 agora, por exemplo, todo empresário que eu conheço tá pau da vida com esse negócio, porque ele, na verdade, falou assim, pô, agora eu vou ser penalizado se eu não aplicar. Eu falei, meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Só um detalhe. Desde que o mundo é mundo, existe depressão. Agora Adão estava deprimido. Chegou Eva, resolveu, meu querido. Tá entendendo? Ninguém nasceu para ficar sozinho. Se fosse assim, JC tinha dito, meu querido, é só você, entendeu? Fica aí na sua, tá tudo certo, esse aí é o paraíso, não precisa de mais ninguém. Não. Até um amigo meu que falou, aí virou um inferno, né? Porque trouxe a Eva. Não, mesmo pelo contrário. Ele trouxe alguém para somar, para compartilhar. E para, sim, dar condição efetiva da gente ser o que é hoje, na verdade, para quem acredita. Mas o fato é, ninguém nasce para ficar só e nenhuma empresa trabalha unicamente pensando em lucratividade sem investir literalmente no desenvolvimento humano. Se você quer crescer, se você quer realmente ter, vamos pensar assim, notoriedade, invista nas pessoas certas, claro. Invista em desenvolvimento humano, em capacitação, em bem-estar. Ouça as pessoas. As pessoas precisam ser ouvidas, respeitadas, valorizadas. As pessoas precisam disso. Ah, Andréia, mas você fala porque você realmente não tem uma empresa para você gerir, porque é muito mimimi, então não abra. A partir do momento que você se vê hoje como empresário querendo abrir, expandir seu negócio com pessoas, entenda as pessoas. Ouça, tem aquele que não quer, então esse cara é carta fora do baralho.
Uma coisa que eu falo muito, demore para contratar e contrata certo, porque o maior erro é na contratação. O cara vai lá, preciso contratar, e vai parecendo linha de Quer produção. só substituir, né? Só ali Porque se preencher o você espaço vazio. direcionar e entender qual é o perfil para aquela posição, você vai colocar a pessoa adequada. Agora, para demitir, seja rápido, tá? É o inverso. Quando você percebeu, eu costumo dizer o seguinte, já conversou uma vez, eu até, a gente não pode falar palavrão aqui, mas é o seguinte, tinha digamos assim, uma rotina com a Andrea. A gente tem que dar feedback para as pessoas. Feedback nada mais é do que você falar para a pessoa exatamente o que você precisa, que ela melhore e também, claro, alavancar cada vez mais, né? Ou seja, falar bem dos pontos fortes que ela tem. Então, isso é uma conversa. Isso daí não é uma inquisição, não é uma coisa ditatorial. É você chamar, reservadamente, conversar. Não se dá feedback ao vivo, né, na frente de ninguém. Você chama para conversar. O que você faz ao vivo é elogio e reconhecimento. Mas quando você chama a pessoa para conversar, senta com ela, começa uma conversa. É um não presente que você entendeu? tá dando pra ela, É um isso. PDI ali, né? E aí, você fala para as pessoas assim, tá, beleza, eu tô conversando com ela não tá querendo. Eu já dei o primeiro feedback, ela entendeu como é que é para ser daqui para frente. Fez, né, beleza e tal. Continua com problema, continua causando, continua não executando. Você vai a segunda vez. Aí tem gente que fala, eu faço por questão de advertência. Eu falei, menina, eu vou falar com negócio de advertência, mas negócio de colégio, né? Foi divertido, chama o pai agora, né? Agora que a pessoa tá advertida. Chama o pai agora para Não, pelo amor de Deus, isso não existe. Então, assim, tudo bem, tem que dar advertência, é a forma como você entende que a pessoa vai respeitar, mas eu costumo dizer que eu vou muito mais na conversa. Eu tô sendo sincero. Aí eu fiz a segunda conversa. Nessa segunda conversa, eu sempre falava assim, nós já tivemos a primeira, estamos tendo a segunda, não vai haver a terceira. Ia dar aquele checkmate, hein? Porque não é necessário a gente reiterar e ficar repetindo sobre as mesmas coisas. Então, eu acredito... Por que eu falo isso? Porque quando você desliga uma pessoa, e eu detesto, durante a minha vida eu desliguei pouquíssimas pessoas, mas quando eu tive a necessidade, a pessoa não foi pega de surpresa, Clésio. Ela já estava ciente daquilo ali. Ela sabia que ia acontecer. Porque já tinha sido conversado. É aquela coisa que a pessoa fala assim, fui pego de surpresa, eu não sabia. De repente eu chego para trabalhar, trabalho o dia todo, tudo direitinho, e a pessoa, no final do dia, me chama para conversar. E me dá o bilhete vermelho, né? Ou seja, eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Vou te dar mais um exemplo. Eu dei uma justa causa numa empresa, a mina é minha amiga até hoje. Porque eu dei uma justa causa e ela sabia o que estava acontecendo, ela tinha entendimento. Essa menina hoje é minha amiga, é advogada, ela entendeu lá atrás o que aconteceu, de fato, que ela errou, que ela não deveria jamais ter feito o que fez. Existia um fato, dados, prova, tudo. Uma justa causa, né? Você tem que trazer realmente muita informação comprobatória. É minha amiga até hoje. Que bacana. Por quê? Porque eu fui justa, honesta. Outra coisa que eu falo muito, rádio corredor. Já viu aquele líder que senta para conversar com você? André, o líder também, né? É que eu tomei conhecimento, eu já falei, tomou conhecimento, qual foi a fonte? Da onde vem a informação? A mesma coisa inverso. Já vieram pessoas conversar comigo, André, eu queria falar com você. Claro, senta aí, vamos trocar uma ideia. Não, sabe o que é? É que me falaram, eu falei, levanta. Como é que é isso? Não, quando você trouxer a informação, ou o nome, ou o que aconteceu, de fato e de direito, a gente senta para conversar. Porque eu não tenho tempo para rádio corredor. Se ouviu, se falaram, se me disseram. Já viu aquele negócio que você sai da reunião, todo mundo está na reunião, você fala assim, gente, não fala nada ainda não, porque a gente vai colocar no comunicado interno, então a gente deixa para segunda-feira. Final de semana, quando chega na segunda-feira, aquela confusão. Quer dizer, um conta de uma forma, aumenta um ponto e a coisa chega deturpada. Você não tem, de fato, a comunicação certa e você sai. É o que acontece hoje na internet. Você pega uma informação e se você... Vamos pensar assim, redireciona, replica, e você acha que aquilo está certo, cuidado. Você não sabe a fonte daquilo, entendeu? O tal das fake news, né? Você acaba com a vida de uma pessoa, literalmente. A gente tá vendo sem fatos, sem dados, sem comprovação. Isso é injusto, entendeu? Isso é insano.
Então, assim, muito cuidado. Então, rádio corredor, né, que o pessoal chama de rádio peão, né, o tal do a paradinha na copa, o cafezinho, entendeu? Ou vai ao banheiro, começa a comentar isso, aquilo. Meu amigo, senta e conversa. É a melhor estratégia. André, se deixar aqui, Ah, meu amigo, a gente vai embora. Vira imersão, vira um monte de coisa, né? Vira. Mas eu quero fazer um convite pessoal, se eles quiserem aprofundar mais, eu quero te fazer um convite para poder estar conosco na imersão Liderança Estratégica 10X, presencialmente em Brasília. Ali a gente vai ter o dia todo para Legal. falar, né, não só de conteúdo técnico, sim. mas prático para você aplicar dentro da sua liderança. Fica aqui meu convite para você. Na descrição aqui, logo abaixo, também vai ter o link onde você vai ter essa oportunidade de você pegar mais detalhes do que nós vamos ter ali. E sim, se fizer sentido para você, além de estar lá conosco, levar também toda a sua equipe de liderança. Fica aqui o meu convite para você. Fica aqui, Andréia. Quero aí agradecer você. Eu agradeço Por demais. esse bate-papo aqui, se deixar. Por isso que eu falo, 2 comunicadores aqui. Você viu que eu fiquei só te ouvindo. Vai embora. Fiquei só te ouvindo para a gente pegar essa energia, pegar também aqui esse aprendizado em si. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais para quem está nos ouvindo aqui nesse momento. Primeiro, obrigada, Clésio, pela confiança, pela oportunidade. A equipe aqui do estúdio também, beleza. Eu acho que sem vocês a gente não faz nada, né? A gente Verdade. Nos bastidores aqui tem uma dupla dinâmica também, fazendo uma coisa acontecer. E a Andréia, como eu falo, é gente que gosta de gente. Então, o meu arroba é andreaduarte.palestrante. Meu arroba é esse, andreaduarte.palestrante. Lá você vai ter toda a minha história. Se você clicar na minha bio, tem lá o Linktree, né? Que a gente tem que ter 3 opções para você clicar lá dentro. E você vai ter o meu histórico, você vai ter o meu contato, você vai ter literalmente o meu portfólio, você vai saber os temas que eu abordo. O que eu faço hoje? Eu conto histórias. E sou remunerada por isso. Então, se você quiser me levar, se você quiser que eu conte alguma das minhas histórias, que eu fale com a sua equipe, que a gente tenha essa roda de conversa, esse workshop, esse fórum maravilhoso aí de debate, eu estou inteira à disposição. É sobre isso. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Quem sabe lá estarei, né, dia 18 também, compondo realmente esse grupo aí de líderes. Muito obrigada, Clésio. E logo aqui abaixo também a gente vai deixar o link da Andréia. Então, isso que ela falou, você também ser direcionado para lá. Se você tivesse, tem 8 bilhões de pessoas agora te escutando. Qual a mensagem você mandaria para todos eles? Viva, não sobreviva. E, de novo, nunca saia da sua casa sem dizer eu te amo, eu sinto sua falta, com certeza mais tarde estaremos juntos. Beije o seu filho, a sua filha, porque é isso que vale a pena, é a sua família. Top. Senhoras e senhores, esse foi mais um episódio do Lidera Mais Podcast. Fez sentido para você, só vai pegar esse link, vai compartilhar aí com 5 pessoas naquele grupo lá que você vê que faz sentido para eles, se inscrever no nosso canal, tá bom? Comentar aqui qual também foi o seu maior e melhor insight. Assim como nós iniciamos também com o ritual, a gente finaliza com o ritual. Porque quando você vai falar pode, não, eu vou falar pode e você vai falar liderar. Ah, tá ok. Né? Não, na verdade é lidera mais, né? Lidera mais. Eu vou falar lidera e você vai falar mais. Beleza. Tá bom? Olhando para aqui agora, vamos lá. Lidera mais! Senhoras e senhores, até a próxima!